Vamos falar sobre a paz interior, serenidade, zen estresse, equanimidade, equilíbrio, equilíbrio mental, paz interior. Imagine a seguinte cena: chove lá fora e você está na rua. Você chega até a porta da sua casa, fecha o guarda-chuva, deixa ali na entrada e entra, calça os chinelos de pano, deita no sofá e chove lá fora. Isso é serenidade e paz interior. Aqui dentro de mim não chove, não molha, e o guarda-chuva fica lá fora. Cabe a mim deixar o guarda-chuva lá fora. Se eu trouxer o guarda-chuva até o meu sofá, molhado, eu vou me complicar. E lá se foi a paz interior. Minha casa vai inundar-se, alagar-se. Vamos aprender a não entrar de guarda-chuva molhado no nosso eu interior, no nosso espaço interior. Será que existe esse espaço interior? Vamos ver. Porque o cérebro tem reagido automaticamente aos ventos e às chuvas lá de fora ao longo do processo evolutivo, porque, ora, as chuvas lá fora existem muito tempo antes do próprio cérebro, né? Dos próprios organismos vivos. Então, o cérebro se desenvolveu para lidar justamente com esta chuvarada toda de sensações, para trazer sobrevivência, o sentido de sobrevivência ao seu organismo. Então o cérebro, ele realmente lida com estas chuvas, com guarda-chuvas diferentes. E só que não existe esse espaço interior. Esse espaço interior, ele é um fundamento que o ser humano é capaz de imaginar, a princípio, imaginar, talvez experimentar, eu não sei, vamos ver. Mas, entenda, acontece só ao ser humano a possibilidade de não trazer o guarda-chuva molhado para dentro de um determinado espaço de tranquilidade e sem estresse. Não é o que parece, porque na própria sociedade humana existem muito mais tipos de chuvas e trovões e vendavais devastadores que sim, entram na nossa casa interior e devastam tudo o tempo todo. Tô para dizer que não existe esse papo de paz interior. Imagine a seguinte situação. Você está no seu sofá, deitadinho, e toca a campainha. É uma demanda. O mundo está precisando de você, então você vai e abre a porta. Geralmente, foram os moleques do bairro que saíram correndo. Quase que 99% das vezes, essa campainha não é para você. Mesmo assim, você levanta do sofá e atende. É assim que funciona o cérebro. A campainha do cérebro é a amígdala. É onde acontece o primeiro sinal. Olha, está acontecendo aqui uma situação que o mundo quer a tua presença, um problema para resolver, ou mesmo um prazer a ir atrás. Olha só que tentação, venha, venha, venha. E você automaticamente reage a essa situação. Só que a gente pode aprender a não reagir a esta situação. Desta forma, a gente cria um espaço entre a sirene, a chuva, a situação, a ocasião e a nossa percepção. Ou o nosso lado invisível dentro de nós que é capaz de escolher não reagir a essa sirene. Nisso, com certeza, o ser humano neste planeta é o único cérebro capaz
de não reagir a essa sirene de maneira automática. É possível escolher não reagir. Eis que se formou um espaço entre milhões de anos de evolução e uma percepção de dizer, não, eu não vou entrar nesse jogo. Isso é um espaço, um acontecimento novo na evolução, inédito, misteriosíssimo. Tá ok? Esse acontecimento inédito, ele não se trata apenas de uma repressão. Eu não vou atender. Eu vou me amarrar aqui no meu sofá e não vou atender a campainha. Não é assim. Porque desse jeito você vai estar, sim, reagindo à campainha. Você vai estar tomando uma medida de controle, né? De não envolvimento com a circunstância de uma maneira reacionária. Nós estamos falando aqui de uma possibilidade de simples observação desse sistema todo. Tocou a campainha, você reage. Esse sistema, metaforicamente falando, claro, é o sistema de como o cérebro e o sistema nervoso evoluíram nesse mundo, surgiram entre as chuvas desse mundo. E você simplesmente percebe esse mecanismo. E quando você percebe ele, você é capaz de trabalhar com ele conscientemente. Neste sentido que eu estou falando, de você poder transcender a esse mecanismo. Não pela simples escolha de fechar a porta com 50 cadeados e não reagir ao mundo, pois isso também te traria bastante sofrimento, porque isso te isolaria do mundo. E a gente não busca um isolamento, esse espaço interior, ele abrange, ele nos conecta mais ao mundo do que simplesmente nos reprimirmos. Essa possibilidade de observação deste fenômeno, do funcionamento da nossa mente, ela gera em nós um desapego. E alguns mestres até usam a palavra desencanto. Veja só, gera um desencanto pela vida. Um desencanto pelas sensações de dor e prazer que estão te chamando para correr atrás ou correr longe. Um desencanto, um desapego, uma sensação de impessoalidade quanto a tudo que acontece. E sabe como isso foi capaz de acontecer? No próprio desenvolvimento do nosso cérebro humano, aqui ó, no córtex pré-frontal. Esse carinha é novidade na evolução do mundo, e através dele a gente foi capaz de compreender essa jogada toda e de intencionalmente não participar dela. Quando a gente pratica intencionalmente não atender a campainha, a gente está ativando vários neurônios, vários eu digo bilhões de neurônios, em várias grandes partes do cérebro, para que eles se sintonizem numa mesma frequência de raios gamas, altamente pulsante, de 30 a 80 vezes por segundo, ocasionando dentro de nós uma sensação de paz interior. Por quê? Porque esta concentração gigantesca de energia toda voltada para um mesmo direcionamento ativa o sistema parasimpático, que é o sistema nervoso responsável pela calmaria, pela tranquilidade, pelo tudo ok, pelo zen stress. Só que, claro, esse nível de 30 a 80 vezes por segundo de várias regiões do cérebro, de bilhões de neurônios, isso tudo é um fator raríssimo, ok? Alguns neurologistas fotografaram isso nos cérebros dos meditadores tibetanos. Mas é possível a todos nós, seres humanos, praticarmos a equanimidade,
praticarmos a ideia de não reagir à campainha, de não entrar com guarda-chuva na nossa sala interior. Ou seja, a gente pode aprender a viver sem tanto correr atrás do ouro de tolo. E também a gente aprende a viver de boa com as coisas ruins que acontecem. A gente não fica perseguindo o bom, o prazeroso, e nem correndo da dor e do sofrimento. A gente consegue ficar de boas em relação a isso tudo, compreendendo que nós somos parte disso tudo, que é uma coisa impessoal que está acontecendo. Todos esses elementos, fatores que provocam para a gente dor ou prazer, são, na verdade, completamente impessoais. Eles não são exatamente dor e prazer, é só a nossa percepção que dá esses nomes. Mas quando a gente aprende a ver esse mecanismo de reação dentro de nós, a gente ascende para uma outra visão das coisas, desse mundo. Eu lembrei de uma frase do poeta Fernando Pessoa que eu gosto muito. Os poetas, eles vivem bastante nesse universo zen. Muitos deles entram e voltam, bate e voltam. Mas quando eles estão inseridos nesse universo de zen, eles trazem belas sacadas. Como essa, por exemplo. Queres pouco? Terá tudo. Queres nada? Será livre. Fernando Pessoa, queres nada? Será livre. Henri Trudeau também falou uma coisa bacana, que, bom, eu sou um homem rico porque as minhas vontades são poucas. Então essa sacada, que o ser humano como civilização já é perfeitamente grandinho para entender, mas ainda lida com ganância, com ódio, com ignorância. Mas é possível entendermos que nós já estamos num nível civilizatório e tecnológico onde todos nós, seres humanos, podemos sim ter acesso a uma base perfeitamente acolhedora que nos garante uma vida tranquila, sem aquela necessidade maluca de trabalhar para comer e para sobreviver. Não, a gente já superou isso. Tecnologicamente. Psicologicamente, não. Mas tecnologicamente, sim. É possível. A gente tem tudo para sobreviver. A gente pode ir além. A gente pode treinar esse lado da não reação para aprender o que mais tem de misterioso na nossa constituição humana. Porque esse fator de não reagir é inédito, é uma coisa que não é material, é uma coisa que é espiritual. A mente humana, dessa forma, abriu portas, possibilidades de trazer aquele interior que não molha com a chuva para uma experiência vivenciável nesse mundo. Que lugar é esse que não chove? Que lugar é esse espaço interior? Adquirir isso é a grande liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de nós mesmos. Liberdade da nossa mente. A partir daí, a gente não fica reagindo, buscando, correndo. Ganância, ódio quando a gente não consegue, ignorância. A gente consegue liberdade, não de um sistema ou de outro, mas da nossa própria rede psicológica. O karma, vamos chamar de karma só para acrescentar um tempero aqui. A gente se liberta. Isso é liberdade. Zen Stress, Em Busca da Liberdade, é um livro que a gente distribuiu para as crianças. Está gratuitamente disponível também em PDF, onde eu falo sobre isso. Tem aqui nos links aqui embaixo também. Tem o curso Zen Stress, Em Busca da Liberdade, que originou o trabalho com as crianças nas escolas, no projeto Cultura Zen. Tem o próprio curso de Cultura Zen, as aulas aqui embaixo. É só dar uma conferida aí os trabalhos da Mantra Cultural. Então, esse
momentos em estresse é um momento único nesse mundo, é uma possibilidade única neste planeta, através de nós seres humanos. Só que a gente, como indivíduo, como pessoa, a gente precisa treinar, estimular essa paz interior, essa possibilidade. Porque senão o nosso cérebro vai estar eternamente reagindo à sirene e molhando a nossa sala com os guarda-chuvas. Cabe a nós, como pessoas, querermos evoluir. Primeiro, através da própria compreensão, que eu espero que este vídeo tenha ajudado você a compreender mais, ou de uma maneira um pouco mais diferente, da situação que lhe ocorre, né? Está molhando aqui dentro, está tocando a sirene, mas eu já percebi que eu posso deixar isso para lá, que tudo passa, que não é para mim, que eu posso ficar de boa, que as coisas que acontecem lá fora podem ser simplesmente deixar acontecer. Eu não preciso interagir, eu não preciso resolver, eu não preciso nem saber qual é a treta. Aí que tá, o nosso cérebro não gosta de ficar neutro, ele não gosta de ficar zen, ele quer estímulos o tempo todo. A gente vê já nas criancinhas, né? Elas querem estímulos, elas precisam. O nosso cérebro quer estímulos, tanto de dor quanto de prazer. Ele quer reagir o tempo todo. É assim que ele se fundamentou nesse mundo, nessa natureza. Então essa neutralidade, como eu já disse antes, não é porque você se amarrou e não reage mais, não. É por uma questão de compreensão, de abrangência da visão, que você percebe que você realmente pode não reagir, porque realmente não vale a pena sofrer. É melhor manter equanimidade. E essa equanimidade, esse espaço interior que você acabou de gerar, ele tende a aumentar cada vez mais. Porque os seus neurônios, os seus bilhões de neurônios, vão criando conexões e acordos mútuos, que é interessante realmente a gente não reagir à campainha. Então a campainha pode tocar o tempo todo, porque é o papel dela e está tudo ok, é normal, mas a gente pode celebrar isso com alegria. Olha só, os ventos mundanos, uma coisa que o professor Siddhartha Gautama nos trouxe. Os ventos mundanos continuam acontecendo. Quais são eles? A dor e o prazer, a crítica, o elogio, a boa e a má reputação do nosso nome e o ganho e a perda. Esses ventos mundanos continuam soprando lá fora com chuvas e trovões, e a gente aprende que a gente não precisa nos personalizarmos com eles. Eles acontecem o tempo todo. A gente mesmo gera esses ventos mundanos para o mundo. A gente causa também. A gente critica, elogia. Né? A gente corre atrás, foge atrás. A gente causa também esses ventos. Mas a gente pode aprender que eles todos são impessoais, são reacionários, são inconscientes. E então, a gente, nessa percepção, a gente traz uma consciência interior. Qual é o espaço interior? Não é um espaço, é um estado de ser. É um estado de ser, você está sempre em casa, você está sempre bem, sempre zen, quando você encontra esse espaço interior. Eu gosto de chamá-lo de a Rua dos Bobos, número 0. Uma casa muito engraçada, sem teto e sem nada. Literalmente é isso, um estado de ser. Uma felicidade por nada. Ser feliz por nada. Um grande estado de ser, uma grande serenidade. Agora no final do vídeo eu vou deixar um pequeno treinamento, um treinamento que eu mesmo já fiz, aconteceu-me naturalmente certa vez, assistindo televisão, no tempo da televisão,
No tempo dos comerciais, eu abaixava o volume para não me incomodar, para não me irritar com aquelas coisas chatas de comercial de TV. E eu baixei o volume e fiquei assistindo as imagens. Eu cortei elos de ligação auditiva, né? Então isso me gerou mais atenção visual. Eu fiquei olhando aquilo e pensando, nossa, como é idiota esse comercial. Como os comerciais são idiotas, né? Como toda esta rede de reação e reação e dor e prazer, porque você sabe, comerciais querem te vender o prazer para sempre, né? O elogio forever. Então, veja como é estúpido isso tudo. Então, é um exercício. Baixe o volume, baixe o volume dos anúncios e observa aquelas coisas, aqueles movimentos, aquela cenografia toda. Que coisa estúpida. E outro exercício, mais severo ainda. Você é de um partido ou de outro? Que tal se por um momento você não for nada? Sequer isentão, não seja nada. Seja um visitante no planeta Terra. Por uma hora, por meia hora, 10 minutos, um minuto, não queira resolver nada. Sinta isso, experimente isso. Depois você me fala. Abraço, até outro vídeo.